E o Santos encaminha a contratação do tão sonhado volante meia de transição que o Santos estava procurando no mercado e já enganou a torcida tantas vezes, né? Os pré-requisitos ele tem: jogador latino, vem da Liga Uruguaia, brigador, marrento, jogador de imposição física. Mas será que isso é suficiente para ser o jogador que chega para ser titular, para fechar a dupla com o Arão e passar a segurança que o Santos tanto precisa para o meio de campo para essa temporada de 2026? Fala, Peixão. E dessa vez um vídeo que eu entendo bom, né, com boas notícias, uma vez que o Santos encaminhou a contratação do meio-campista Christian Oliva, um meio-campista já com uma certa experiência, de 29 anos, e que vinha jogando na Liga Uruguaia, pelo Nacional, vem de um bom ano em 2025 e com 2026 iniciando, de certa forma, foi titular na final da Supercopa, né? Na última partida deu 2 assistências, não tem sido um titular absoluto para este ano, mas é um jogador importante, um jogador que costuma ter bastante minutagem. E o jogador que tem todos os pré-requisitos que nós, torcedores, principalmente santistas, né, gostamos de ver no jogador. É um jogador de muita imposição física, né, de muita entrega, de muita disciplina tática, coisa que falta absurdamente nesse time atual do Santos, principalmente nesse meio de campo atual do Santos. Mas será que só isso é suficiente para ele vir com o status de titular, para ele suprir esse problema atualmente no Santos? Essa é a grande pergunta, né? Mas, na minha opinião, tá? A opinião do PH é que sim, tá? É um jogador que eu já conhecia minimamente, depois fui me aprofundar um pouquinho mais, mas é um jogador que, além dessa questão física, tem qualidade também, tem qualidade no passe, tem uma boa visão de jogo, né? Muitas vezes acaba indo para o terço final do campo, depois, né? É aquele jogador que não tem a mente fechada, aquele jogador que corre olhando para baixo, então que só ajuda brigando lá na defesa e depois, né, sai correndo com a cabeça baixa, não olha possibilidades, não olha seus companheiros, né, que não colabora nessa transição e na criação para o ataque. É um jogador que corre de cabeça erguida, ele briga muito, recupera, dá velocidade, é um jogador rápido, de novo, né, tem muita imposição física, e aí ele levanta a cabeça, acha bons passes, tem uma boa qualidade no passe, e muitas vezes acaba pisando na área, fazendo até um golzinho ou outro, e alguma assistência ou outra, né, e como eu disse, acabou dando 2 assistências, mesmo não sendo a principal característica deles, se eu não me engano, no último jogo fora de casa, pelo Nacional. Mas não vamos também aqui só ficar na minha opinião, né? Vamos falar um pouquinho sobre quem é esse jogador, né? Um pouquinho de alguns números, algumas informações deles que a gente entende interessante para você, né? Para você, Peixão, que nos acompanha, entender um pouquinho melhor sobre a característica e como que ele pode colaborar para o time, né? Não esqueçam de falar o que vocês acharam, para a gente debater um pouquinho aí nos comentários, se sim, o porquê, se não, o porquê, né? E, acima de tudo, não esqueçam de nos ajudar curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. E, principalmente, hypando. Assim vocês nos ajudam muito a YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e compartilhar para mais pessoas. Bom, então vamos falar aqui um pouquinho sobre o Oliva e algumas estatísticas e números. Primeiramente, começar pelo mais importante, né? Um pouquinho da trajetória do jogador, como começou, por alguns principais clubes que passou, e essa reta final aí dos últimos meses, do último ano, e depois dessa vinda para o Santos, né? Não coincidentemente, ele iniciou, né? Foi mostrado para o futebol mundial no Nacional, né, na sua primeira passagem, onde era visto como um jogador promissor, né, depois acabou sendo vendido, foi para a Europa, foi jogar a Série A na Itália pelo Cagliari, onde ele teve uma passagem que pode ser considerada assim média, não foi ruim,
não foi, sabe, apagada, né? Ele recebeu algumas oportunidades, não era um jogador titular absoluto, né? Recebeu oportunidades, mas acabou não conseguindo ser um protagonista, né? Acabou não conseguindo ser ali um jogador indispensável, né? Então teve uma passagem razoável pelo Cagliari, mas acabou seguindo o seu rumo, né? Então, então ele encerra a passagem dele de 2019 a 2022 lá na Itália e vai para mais um time na Europa. É emprestado ao Valência, né? Onde ele tem uma experiência num clube grande, né? Ele acaba não jogando muito, não vira protagonista, tem uma passagem meio apagada pelo Valência em 2021 e acaba depois indo para o Tajeres da temporada de 22 a 23, né? Aí sim, temporada essa, onde ele foi bastante utilizado, bastante importante para o clube, foi muito mais regular do que ele foi na Europa, né? E inclusive foi um jogador importante que jogou bastante a Libertadores pelo Tajeres. E ele acabou sendo visto ali como um volante de confiança taticamente útil, que é isso que faz muita diferença para o Santos, né? E aí, após uma boa passagem no Tajeres, normal que ele se mantivesse, até pelas questões, né, de idade, já estava ali, se não me engano, com seus 26, 27 anos, né? Então, ainda dentro aqui da América, né, ele acaba indo para o Juárez, no México, onde ele tem uma passagem curta de 10 jogos apenas, que não acaba sendo uma passagem boa, uma passagem bastante abaixo, bastante discreta, e acaba voltando para o Nacional, onde ele vem fazendo um bom retorno, né? Fez um ótimo 2025, jogou bastante, colaborou bastante e vem sendo um jogador importante para o Nacional. Não protagonista 100%, indispensável, concordo, até porque ele está sendo, né, vendido, mas um jogador bom, um jogador importante que tem ali a sua identificação com a torcida. Agora que a gente já entendeu um pouquinho da carreira dele, eu vou falar um pouquinho sobre os números e as estatísticas, focando em 2025 para 26, porque é isso que importa. Independente ali do passado, é lógico que isso também faz diferença, mas principalmente a gente tem que se atentar ao passado recente do jogador, né? Se ele já não vem numa boa fase, já não vem com boas performances, isso já é um sinal de alerta gigante. Então a gente tem que analisar como ele vem, em que momento ele vem, com que condição física, técnica e de vontade ele vem, né? Então, dito isso, Oliva participou de 42 jogos em 2025, 40 como titular, tá? Ele deu 3 gols e 3 assistências, né? Então nós estamos falando de 6 participações diretas para um jogador ali camisa 5, camisa 8, né? Algumas ele pode fazer as duas funções, né? Mas é um jogador mais com uma pegada defensiva do que ofensiva, é importante isso ficar claro. Então, uma boa participação nos gols, né? Ele acabou tendo uma participação ali acima de 10%, que para um jogador que faz a função dele, são números realmente interessantes, né? Ele deu 23 passes para a finalização. Isso é muito importante. Em 40 jogos como titular, ele deu 23 passes para a finalização, ou seja, mais da metade dos jogos, ele, além de toda a correria defensiva, de todo o apoio defensivo, né, e eficiência defensiva que ele traz para o meio de campo, ele foi ao ataque, ele fez a transição em velocidade para o ataque, tabelando, achando passes e chegando próximo à área, tanto que acaba dando 23 passes para a finalização. Esse número realmente é impressionante, tá? E eu vou usar até uma comparação aqui para vocês entenderem o quão interessante é esse número. Ele tem uma média de 11,8 recuperações da posse de bola nos 90 minutos de jogo. Gente, isso é muita coisa, ou muita coisa para o que a gente tem hoje no Santos, tá? Isso é 6 vezes a média do Schmidt, por exemplo, que todo mundo tá careca de saber, a gente fala isso muito aqui no canal, que é um dos principais culpados, não culpados, obviamente, porque isso é a diretoria, mas um dos principais elos fracos desse time do Santos, principalmente nesses jogos em que o Arão é uma ausência. Então, isso já demonstra a falta de intensidade que o Schmidt tem e a falta,
da presença dele no jogo defensivo do Santos. Ele tem uma média de 2 a cada 90 minutos. E o Arão, que a gente tanto gosta, e é um baita de um jogador, né? Isso a gente não pode negar, e tá fazendo muita falta para o Santos, mas tem uma média de 3 e pouco. Então, é muito significativo essa média de quase 12 do Oliva, né? 9,6 perdas na posse de bola para os 90 minutos. Então, se você parar para pensar, não é um número tão alto, né, tão significativo, poderia ser um pouco menor, até porque por conta de um jogador da posição dele, mas nada também muito assustador. E aí, nós temos 57% de ganho nas bolas aéreas. Levando em consideração que isso não é uma especialidade dele, não é um número ruim e já é melhor do que os meio-campistas e principalmente os defensores que nós temos, né? 83% de acerto nos passes. Esse é um número muito relevante, porque um jogador como ele, que morde, que briga o tempo todo, que faz... Caralho, rapaziada, tava subindo uma formiga da cidade aqui na minha perna. O bichão parecia um dinossauro. Então, para um jogador que faz esse para-brisa o tempo todo na frente da defesa, né, que tá o tempo inteiro correndo, o tempo inteiro marcando, e ele muitas vezes rouba essa bola em momentos importantes para o Santos, seja quando o adversário está perto da área do Santos, ou quando está num momento importante para o Santos sair jogando com qualidade e chegar no ataque, ele tem qualidade no passe. O que falta muito nesse time do Santos também. Né? Além de tocarem só para o lado e para trás, falta qualidade no passe. Esses animais ainda erram passes ali de 2, 5, 10 metros, né? Enquanto esse é um jogador que tem mais de 80% de assertividade. Isso é importantíssimo, tanto ali na hora que recupera na defesa, para fazer um passe seguro e sair dali, ou até muitas vezes ali da defesa para o ataque, para acertar um passe que vai quebrar linhas defensivas, que vai acionar os atacantes do Santos em velocidade, né, no contra-ataque. E aí ele tem um número de cartões interessantes aqui. Por que é interessante? Porque, rapaziada, de verdade, jogador nessa posição, para mim, tem que tomar cartão mesmo. Tem que ser chato, tem que brigar, tem que fazer falta quando tem que fazer, sabe? Tem que ser aquele jogador marrento, que mete... Gente, não tô incentivando nada aqui, mas eu acho que vocês vão me entender nesse contexto, né? Aquele jogador que, sabe, disputa com a mão em cima, que briga, que usa o jogo de corpo o tempo inteiro, que dá um carrinho, entendeu? E comemora na cara do adversário, que inferniza, tem que ter. E é esse tipo de energia que falta no elenco do Santos atual. É um dos problemas do Santos, né? E eu falo tudo isso para justificar 16 cartões amarelos, tá? Tudo bem, não teve nenhum vermelho, verdade, mas 16 cartões amarelos é um número razoável, considerável, né? Mas não tomou nenhum vermelho e isso demonstra que é um jogador muito combativo, né? É lógico que isso tem um limite, né? Até para que não traga um risco para companheiros de profissão, mas também para que ele não tome decisões estúpidas de cabeça quente, assim como é o seu Zé Ivaldo, né? Então tem que tomar cuidado com isso também, né? E aí aqui um raio-x dos passes dele em 2025. Ele deu um total de passes de 46, uma média de 46 passes a cada 90 minutos e teve 83% certos. Passes progressivos, né? Ou seja, passes de transição ou passes para frente, né? Não para trás, para o lado, igual boa parte dos meio-campistas do Santos, né? 43% dos passes totais deles foram progressivos. Olha que ótimo. Basicamente, a metade dos passes desses caras é tentando jogar para frente. Coisa, de novo, que falta nesse time do Santos. E desses 43% que foram para frente, 71%. É lógico, são passes mais arriscados, muitas vezes em velocidade, muitas vezes num contra-ataque. Mesmo assim, é uma boa média, né?
e passes para o terço final, ou seja, quando muitas vezes ele acaba avançando também, que ele acaba fazendo isso várias vezes, inclusive é um jogador que costuma ter um bom pé para bola lançada na área, né? Ele muitas vezes acaba abrindo para fazer o arco e botar a bola na área, né? Então ele acaba dando uma média de 10 aproximadamente passes para o terço final com 68% certos. É um passe mais difícil ainda, né? Então é normal que continue reduzindo essa porcentagem, essa assertividade, mas continua sendo um bom número. E aqui um pequeno resumo de como foi a trajetória dele nesses clubes que eu falei para vocês, mas em números de jogos versus titulares, tá? E aí o Chambre vai colocar para vocês aqui em cima de cada ano e das informações dos jogos e dos títulos, em qual temporada, por que time foi, né, para que vocês associem aqui também na hora de ver o vídeo. Então em 2022 foram 36 jogos, 23 como titular, 0 gols e 1 assistência. Né? Então foi titular ali mais da metade dos jogos. 2023 ele começa a ter um pouco daquela queda de rendimento na carreira dele e de protagonismo, né? 23, 18 jogos, 2 apenas como titular, 0 gols e 0 assistências. 23, 24, 10 jogos, 5 como titular, metade, 0 gols, 2 assistências, já foi mais significativa. E em 2024, aí ele volta a ter mais protagonismo, né? 2024 com 40 jogos, 30 como titular, um bom número, né? 1 gol, 3 assistências, são bons números também, de novo, considerando a posição que o jogador joga, né? Então, Peixão, eu trouxe aqui um resumão, um pouco de quem ele é, um pouco de como ele joga e um pouco dos números dele. E para a gente finalizar, convido vocês para que a gente analise aqui um vídeo que eu separei do Christian El Toto, como alguns chamam eles. Vídeo de 3 minutos, rápido, para que a gente analise junto aí e encerrar o vídeo com chave de ouro. Novamente, quero pedir para que vocês deixem o like de vocês, compartilhem, se inscrevam no canal e hypem para nos ajudar, Peixão, beleza? É um jogador que tem uma identificação muito grande com o time do Nacional, né? Foi formado lá, voltou, né? Fez boas temporadas ali, principalmente 25, né? Então tem identificação. É isso, jogador muito briguento, né? Briguento no sentido, né, da bola mesmo, né? Com qualidade, inteligência para sair jogando, né? Tempo inteiro, voltando, brigando na linha defensiva, no meio de campo. Olha, vê se vocês veem o Schmidt ou um Zé Rafael fazendo isso. Jogadores aposentados. Olha a intensidade desse cara para correr atrás, para brigar pela bola e para ficar com ela. Olha a inteligência dele para prever algumas coisas ali também, porque isso faz parte, aí mostra a qualidade técnica também do jogador, tanto prever e antecipar, e também a qualidade na hora de desarmar, levantar a cabeça e fazer a transição. Reparem isso. Girou bem, saiu jogando rápido. Precisou da carrinho, é carrinho, roubou a bola, sai jogando, sai tabelando. Aí aqueles passes progressivos, né? E agora ele tá ameaçando em pisar na área. Pode ser aqueles passes no terço final ou finalização, né? Recompondo. Bem demais. Os caras só jogam contra o Penharol. Caralho, que golaço. Tá vendo? É um jogador que tem essa característica. Ele finaliza bastante de fora da área. É óbvio, não acerta sempre, senão seria goleador nato, né? Mas costuma ter um bom chute, um chute perigoso, né? Tá sempre aparecendo ali de surpresa, baita finalização. Você viu, né? O cara sai do campo defensivo e tava lá quase pisando na grande área. Com domínio. Golaço. Isso deve ser da época de base, inclusive. Ah, não, 2025 ali.
Aí, ó, sendo decisivo para um jogo fora de casa, né? Num jogo fora de casa para o Nacional. Os caras só jogam contra o Peñarol. Brincadeira, a Liga Uruguaia é uma boa liga. Inclusive, tem muita gente que fala, ai, não sei o quê, porque ele é um dos melhores jogadores da Liga Uruguaia, mas o Cabadeiro também era da Paraguai, não se compara, né, gente? O futebol do Uruguai é muito, muito mais avançado, anos-luz, né, mais avançado do que o do Paraguai. Não é nada espetacular também, é abaixo do futebol brasileiro, mas comparado ao futebol uruguaio, não tem comparação na tradição como um todo, no nível atual de futebol, de jogadores, qualidade técnica, de investimentos, né? Bom, Peixão, então é um vídeo rápido, tá? Um vídeo bem curtinho mesmo, só para a gente dar uma olhada junto e para vocês verem um pouquinho na prática do que eu trouxe para vocês, né? Espero que vocês enxerguem da mesma forma que eu, né? As qualidades dele, e enxerguem da mesma forma que eu, que é um jogador que pode ajudar muito, vem para ser importante. Era o que o torcedor queria e esperava? Não. A gente tem que ser honesto. A gente esperava um jogador um pouquinho mais de histórico e num momento um pouquinho mais imponente do que esse, para a gente falar, puta, essa é a contratação, mudou o patamar do time. Mas, como o Santista também não tá podendo, não tá apitando em nada, né? E a gente não pode apitar em nada, também a gente não tem que fazer gosto ruim. Se fosse ruim, a gente falaria aqui, mas é um bom jogador que tem muita chance de dar certo e para ser um protagonista nesse time do Santos. Mas eu falo com uma convicção, com a mesma convicção que eu falaria do Pipo Loyola, por exemplo? Não. Mas é um baita de um jogador, acho que pode vir para ajudar. Comparado com os meios-campistas do Santos, não tenho dúvida que vem com o status de titular, né? E acaba sendo até um jogador melhor do que o José Aldo, mas que talvez não viva um momento tão bom quanto o do José Ivaldo, né, num time que vive um momento tão promissor quanto o do Mirassol, mas é um jogador com mais histórico, com mais qualidade e que eu entendo sim que vem para ser titular e vem ajudar muito esse time do Peixão, tá bom? Bom, Peixão, deixa aí nos comentários, vocês concordam, vocês discordam, vocês acham que é uma boa ou não, vamos dar uma debatida aí. Querendo ou não, mais uma contratação para o Santos, graças a Deus, ia torcer para que dê certo. Beleza? Então é isso, seus Peixão, muito obrigado. Até a próxima.